Meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Renan França. E a situação é a seguinte: eu sei que vocês já estão cientes do que aconteceu com o deputado federal Daniel Silveira, o Xandão, como a galera vem carinhosamente falando do ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu emitir um mandato de prisão contra o deputado federal por causa de um vídeo que ele fez criticando ferrenhamente o Supremo Tribunal Federal. Já estou inclusive colocando aí na tela para vocês que saiu aqui no Twitter por 11-0, STF mantém prisão de Daniel Silveira. Câmara também discute o caso. Então, fica bem clara aí a posição do STF e a gente pode discutir diversos pontos. Mas antes, eu acho que vale a pena pontuar de que o Daniel Silveira, na minha visão, ele não é o cara mais brilhante do mundo. Ele é um cara que, acredito eu, como a maioria do povo, está indignado como certas instituições agem no nosso país. Quando a gente tem, por exemplo, uma pandemia acontecendo no nosso país e você vê o presidente Bolsonaro representando as pessoas que o colocaram lá, representando seus eleitores, querendo tomar determinadas atitudes, determinadas medidas, o STF vai lá, simplesmente bloqueia, diz que o governo federal não tem mais autonomia para interferir na decisão que os estados e municípios tomam, e mesmo assim a grande mídia fica aos quatro ventos falando que na verdade isso é mentira, que na verdade a decisão do STF foi por causa de outra coisa. O Daniel Silveira é o cara que representa o sentimento de revolta quanto a isso. O Daniel Silveira, por exemplo, é um cara que eu critiquei muitas vezes porque ele não é aquele cara inteligente. Ele é um cara ali que, é pau pra toda obra. O cara ali serve pra, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Ele tá lá ajudando. Ele ficou muito famoso por causa daquela placa da Marielle que ele quebrou lá, que nem era placa, na verdade. Os caras colocaram em cima da placa de trânsito de rua, colocaram lá como se fosse Rua Marielle, quer dizer, cagando pra lei, pra ordem. E o Daniel Silveira foi lá, rasgou, ficou mais conhecido por causa disso. Mas ele também ficou conhecido porque ele fez parte daquele grupo de deputados do PSL que foram lá pra China trazer aquela tecnologia nefasta de monitoramento que a China tem para poder subjugar o seu povo, e ele acabou dando uma declaração que talvez vocês não se lembrem, de que ele falou que a China era um socialismo light. Então nós não estamos falando aqui da pessoa mais inteligente do mundo e nem de longe estou chamando o cara de burro, pelo amor de Deus. Mas é um cara que é um militante, é uma pessoa que está no poder, que tem esse sentimento de revolta, que entende quais são, pelo menos alguns dos problemas do país, e só com isso ele merece todo o nosso apoio e também a nossa revolta pelo que aconteceu com ele agora. Sobre os critérios que eu falei que nós poderíamos discutir, são coisas que, assim, você nem precisa ser advogado, você nem precisa conhecer a legislação, basta você ter acesso à internet para você perceber de que essa prisão do STF foi algo ilegal. Nós temos aí, por exemplo, o tal da prisão em flagrante, o mandato de prisão em flagrante, quer dizer, na Constituição está dizendo lá de que a imunidade parlamentar do deputado permite que ele emite quaisquer opiniões sem qualquer tipo de represália, tirando crimes inafiançáveis. Crimes inafiançáveis são aqueles que você não pode pagar fiança se você tiver cometido esse crime, como por exemplo o crime de racismo, como por exemplo o crime de pedofilia, o crime de estupro. Nem de longe, mas meu Deus do céu, não chegou nem perto, não chegou nem a relar a superfície de que o Daniel Silveira tenha feito isso. O único crime, entre aspas, obviamente, cometido pelo Daniel Silveira, segundo o nosso amigo Xandão, foi simplesmente ter criticado o STF. É bobo quem se surpreende com essa decisão, porque o STF já mostrou diversas vezes o seu viés autoritário para contra a direita. Quem não lembra lá do Lewandowski em um voo, num avião, onde um cidadão comum, um advogado, virou para ele, percebeu que ele estava no voo e falou assim: o STF é uma vergonha. O que o ministro do STF fez? Decidiu chamar a Polícia Federal e decidiu emitir um mandato de prisão para aquele cidadão. Ele não completou a viagem dele, aquele cidadão. Ele foi retirado do seu voo. Eu não sei se ele teve algum tipo de represália posteriormente, se ele chegou a ser preso mesmo, se ele foi censurado de alguma forma, se ele sofreu alguma multa. Mas a verdade é que um ministro do STF, quando um cidadão brasileiro fala para ele o STF é uma vergonha, ele simplesmente, sem pestanejar, sem qualquer tipo ali de ressalva,
eu quero que prenda esse camarada que tá falando mal do STF. Então, quando o Daniel Silveira faz críticas muito mais ferrenhas do que apenas falar que o STF é uma vergonha, você achou realmente que o Xandão ficaria quieto? Então, são esses os pontos que importam aqui. Daniel Silveira merece todo o nosso apoio, independente se você discorda de determinadas atitudes ou de determinadas ideias que ele tenha. É uma pessoa de direita que está sendo censurada, e antes dele ser de direita, é um ser humano que está tendo o seu direito de falar censurado, e de que a prisão é completamente ilegal. Nem de longe o deputado Daniel Silveira cometeu um crime inafiançável para ter que ter uma medida cautelar para que ele seja preso preventivamente. Sabe-se lá por quê exatamente. O cara não corre o risco aí de fugir do país, nem nada do tipo. Prenderam ele só para fazer ibope, essa que é a verdade. E o último ponto, que não por estar por último não é menos importante, talvez seja o mais importante, é o que devemos fazer diante disso. Por favor, não comece a falar, não comente aqui embaixo de que o Bolsonaro tem que se mexer, meu Deus do céu. O Bolsonaro tem que ir lá no STF, chutar a porta do STF, tirar aquele careca lá a tapas e pontapés, porque ele não tem que fazer isso. O presidente Bolsonaro é a última pessoa que pode sofrer esse tipo de medida cautelar, porque o presidente, ele tem muito poder. Se essa instituição, se o líder do executivo ficar nas mãos da esquerda de novo, você pode ter certeza que a gente vai ter muito menos esperanças do que já temos agora. Então, não venha pedir para o presidente Bolsonaro tomar alguma atitude direta. O que o presidente pode fazer, ele já vem fazendo. Ou você não percebeu de que ele vem aí cultuando, muitas vezes, a insatisfação da população brasileira com o STF, apontando os mandos e desmandos do STF, para mostrar, olha só, olha quem está atrapalhando aqui, uma das instituições que está atrapalhando o progresso do Brasil. É contra eles que nós temos que nos mexer. Mas não é o executivo que toma uma atitude contra um membro do Poder Judiciário. Quem faz isso é o Legislativo. Existem diversas medidas que nós podemos fazer jogando o jogo deles, sem que sejamos acusados de ditadores, de antidemocráticos, o que não sei mais o que. E eu posso citar duas aqui especificamente. Primeiro, pautar um impeachment de um dos ministros do STF. Não precisa ser de todos ao mesmo tempo. Começa por alguém. Começa aí pelo Xandão, começa pelo Alexandre de Moraes, começa pelo Gilmar Mendes, começa por alguém. Começa a mostrar que eles têm que dar o exemplo. Você conseguindo tirar um, com certeza todos os outros vão ficar com o rabinho entre as pernas, porque quem não gostaria de ser ministro do STF, não é mesmo? Eu nem imagino o tipo de regalia que esses caras devem ter lá, simplesmente tudo bancado com o dinheiro da população, tudo isso vitalício. Enfim, esse seria uma das soluções, pautar um desses impeachments, que o presidente do Senado tem todo o poder para fazer isso, não tem poder para se concretizar, mas para colocar para frente ele tem. E temos também a PEC da Bengala, que diminui em 5 anos a idade em que os ministros do STF devem se aposentar compulsoriamente. Isso sendo aprovado, o presidente Bolsonaro poderia indicar 2 ministros do STF ainda nesse mandato, e no próximo mandato ainda indicaria mais, o que deixaria aí o STF um pouco mais equilibrado. Porque, vejam bem, meus amigos, o presidente Bolsonaro já deixou bem claro, e só a grande mídia não entende, de que atos antidemocráticos, atos relacionados à ditadura, não serão tomados no governo Bolsonaro, a não ser que exista uma quebra da regra democrática pelo outro lado. Se o STF decidir aí de alguma maneira quebrar a democracia, aí o Bolsonaro não teria outra opção. Mas quando não for o caso, o presidente Bolsonaro, ele não vai chutar o pau da barraca, ele não vai chegar metendo o pé na porta, ele vai jogar o jogo como ele é feito. Então, já que nós precisamos jogar o jogo, antes de nós percebermos que não podemos ganhá-los no jogo deles, nós precisamos tentar todas as nossas cartadas. Tentar pautar a PEC da Bengala e tentar pautar o impeachment de pelo menos um dos ministros do STF. Enquanto nós não tentarmos isso, enquanto nós vermos que isso realmente não é possível, não tem como colocar isso pra frente, aí a gente começa a pensar em outras medidas talvez um pouco mais radicais. Mas até lá, é isso que a gente tem que fazer, porque nem isso a gente tentou. A gente ainda não teve um presidente do Senado colocando um pedido de impeachment de um ministro do STF pra frente. É óbvio que eles podem ter medo, né?
Isso pode ser considerado aí pelo Xandão como uma crítica inafiançável ao STF, o cara ir lá e emitir o mandato de prisão pro presidente do Senado. Você acha que não passa isso pela cabeça dele? Você acha que não passa ali na hora de dormir de todos os deputados, de todos os parlamentares que criticam o STF, com medo de no dia seguinte acordar lá às 5 horas da manhã com a Polícia Federal batendo na casa dele porque um dos ministros do STF entendeu de que eles cometeram um ato antidemocrático e precisam ser presos? É óbvio que isso passa na cabeça deles. O dinheiro, a segurança, o poder que os deputados, os parlamentares têm, não garante a paz e a tranquilidade que eles têm na hora de dormir diante do cenário político que nós vivemos hoje em dia. Um membro do judiciário sendo autoritário desse jeito, você pode esperar qualquer coisa. Então, fica aqui a minha manifestação, o meu apoio total ao deputado federal Daniel Silveira. E vamos esperar os próximos capítulos, vamos ver se os membros do Legislativo vão se mexer da maneira como eu estou falando aqui, que eu acredito ser a maneira correta, e vamos ver se pelo menos eles irão fazer alguma coisa, né? Precisamos jogar o jogo, precisamos descartar todas as nossas medidas possíveis antes de tomar alguma medida um pouco mais radical, beleza, galera? Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Meu nome é Renan, eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até mais.